gravando, eu acho. Pronto, Agora acabei de sim. colocar aqui. Deu. Aí já, depois estando gravado, é bom que você consegue voltar, pausar, começar a fazer, né? Ajuda bastante. Ó, o Então, Marcel entrou aí então, também. assim, o meu é questão de tráfego é do zero, zerão mesmo, entendeu? Entendi. E na hora que eu vi, né, você, né, oferecendo essa ajuda, eu falei assim, vou lá, né, pelo menos aprender a criar uma conta direito. E parece que tem essas questões de configuração, de forma de pagamento, que eu acho que para uns aparece uma coisa, para outros não. Tem uns macetezinhos ali para achar onde que fica isso, mas depois que pega o jeito, vai embora. Uhum. Bom, então, vamos ver o Marcel como é que ele está aí. Fala, Marcel, tudo bem? Ele está ouvindo? Tá. Opa, entrou a Leda também agora. O pessoal está chegando aí. A Leda, se eu não me engano, ela falou que já criou conta de anúncio, conta de negócio. A dúvida dela, já até criou uma campanha, inclusive. A dúvida, na verdade, era mais em como estruturar melhor a campanha, alguma coisa nesse sentido, se é que eu entendi. Tá? Bom, então vou começar com essa dúvida da Cíntia, com a questão de criar a conta de anúncios, né? Posso saber por aqui, então, Pode me Gabriel? falar, por Com favor? certeza. Beleza. Só pegar uma água para mim rapidinho aqui, peraí. Só um minutinho que eu vou anotar aqui. Clínica Centra. Centra com C? Vamos lá. É em Betim, né? Tem telefone? Sim. Vou fechar o áudio aqui da Leda. Bom, deixa eu botar um cherry aqui. Foi. Tá aparecendo a minha tela aí, biblioteca de anúncios? Tá. Beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Vou mandar o link para vocês aqui, tá? Então, vocês já criaram a conta de negócio. É por aqui. Chat. Mas onde é que tá o chat aqui? Sumiu. Aqui. Chat, pronto. Negócios. Bom, aí tá já o link para criar conta de negócios, tá? E é bem basicão aqui, ó. Gerenciador de negócios. Aqui no canto superior direito tem aqui, criar conta. Você vai colocar o nome da sua empresa, né? O nome da conta da sua empresa, o seu nome e o seu e-mail comercial. Com isso, ele vai mandar um e-mail para você de confirmação e basicamente a conta está criada. A conta de negócio. É muito simples, é só isso, tá? Aí eu vou entrar em uma aqui para ver como que ela fica crua para vocês terem uma ideia, tá? Tem algumas aqui, eu vou usar uma que eu não... Vou botar uma que eu não uso aqui. Provavelmente não vai ter nada. O detalhe, quando você vai fazer a primeira vez, você pode entrar, se for o mesmo negócio, né? Você pode entrar com suas próprias informações do Facebook ali na hora de criar Sim. o negócio. Se fosse eu mesmo, né? Mas no caso, eu acredito que o pessoal, a maioria é de um outro, vai criar por um outro especialista, né? Bom, aquela coisa que a gente conversou hoje, né, Gabriel? A Ellen fala muito de você ter a sua conta de negócios e você criar contas de anúncios dentro da sua conta de negócio, né? Essa é uma maneira de trabalhar. Então, vamos seguir essa mesma linha de raciocínio dela aí, apesar de eu preferir de outro jeito, mas vamos seguir essa mesma linha dela, para não ficar confuso. Ó, você entrou na conta de negócio, essa imagem que vai aparecer para você aqui, tá vendo? No canto superior esquerdo, tem ali, ó, gerenciador de negócios. Aqui é onde vão ter todas
os aplicativos e funcionalidades do gerenciador de negócios, tá? A parte de cobrança, a parte de configuração de negócio. Primeiro, a parte de cobrança, já é uma dúvida ali da Cíntia. Aqui, toda cobrança que fizer, Cíntia, vai ficar aparecendo aqui. Ó, foi pago tal dia, tanto. Tal dia, tanto, né? E aqui no canto superior direito, a gente consegue criar selecionar qual a forma de pagamento. Tá acompanhando? Tá muito rápido ou não? Beleza. Ó, adicionar forma de pagamento. Nesse caso aqui, está aparecendo só cartão de crédito. Tá? Mas você vai, se não conseguir criar cartão de crédito, tem um outro linkzinho aqui que eu penei para achar, que é esse daqui. Vou mandar para vocês também, que é onde consegue configurar outras formas de pagamento, que eu não sei porque que ele nunca aparece fácil. Tá? Aí aqui, se vier por aqui, sim, ele aparece todas as formas. Ó. Boleto, PayPal, cupom, cartão de crédito. Vou mandar isso aqui para vocês, que isso daqui, depois que eu achei, minha vida mudou. Aí, você vai selecionar a sua forma de pagamento, né? Vamos botar aqui como se fosse um boleto bancário. Vamos lá. Você vai botar o valor que você quer pagar no boleto. Vou botar aqui R$50. Efetuar, opa, 50 mil não. Efetuar pagamento. Assim que clicar em efetuar pagamento, ele vai gerar um boleto. Você efetuou o pagamento em 1, 2 dias, ele já vai estar ativo para você começar a utilizar a conta de negócio, tá? Conta de anúncio. Deixa eu voltar. Então, ó, vamos lá. Eu estava na conta de negócios aqui. Segundo item que eu vou entrar, acho que fui rápido demais, espera aí. Aqui, o primeiro era a cobrança, tá? O segundo aqui, a configuração de negócios. Aqui é onde a gente vai incluir todos os ativos da conta de negócios. Pensa na conta de negócios como uma hierarquia acima, tá? E as contas de anúncios na hierarquia abaixo. Dentro da conta de negócios, a gente consegue colocar, por exemplo, vários ativos. Que ativos são contas de anúncios, que vem embaixo. A gente consegue colocar pixels, consegue colocar compartilhar públicos, por exemplo. O que mais, Gabriel? Me ajuda aí. Páginas. Páginas. Exatamente. Os 3 principais é isso, tá? Página, contas de anúncios e pixel. Tá? Então, aqui, ó. Ele é sempre assim, ó, tá vendo? Do lado esquerdo tá aparecendo, tipo, um geralzão. Aí a gente está em pessoas. Ele veio para cá, ó, pessoas do lado direito. Aqui é onde eu consigo incluir outras pessoas para estarem dentro da conta de negócios. Por exemplo, para incluir também, super fácil. Clicou aqui em adicionar, colocou o e-mail da pessoa e daí você vai selecionar se quer que essa pessoa tenha um acesso de funcionário, que só consiga... ele consegue fazer aqui, podem trabalhar somente nas contas, tal, ou administrativo. E a avançada. A avançada é quando você quer que uma pessoa tenha só consiga só ver determinadas coisas, né? Então, aqui tem algumas configurações extras. Aí é aquilo que o nosso amigo Sobral fala lá, né? Clicar e fuçar. Clicar e fuçar, né? Clicar e fuçar. Bom, depois disso, embaixo tem parceiros. Se, por exemplo, a pessoa já tem uma conta de anúncios, você vai clicar aqui para compartilhar tanto um ativo quanto uma outra conta de negócio. Então, seriam 2 contas trabalhando dentro da mesma. Você vai precisar disso mais para frente. Agora não vai precisar tanto disso não, tá? Fica tranquilo. E aqui você começa a incluir páginas. Ó. Página, adicionar, mesma coisa também. Adicionar. Se você já é dono da página, vai nesse primeiro aqui. Adicionar página.
vai copiar o link da sua URL da sua página e colar aqui. Se a página não for sua, você vai aqui no segundo item. Aí você vai clicar o URL também, o dono da página vai receber uma notificação para autorizar, tá? E a terceira opção é se você não tem uma página criada, aí você vai criar uma página do zero aqui, tá? Depois de contas, vem conta de anúncio, mesma coisa. Se você já tem uma conta de anúncio, você já criou uma conta de anúncio, vem aqui adicionar, mesmo procedimento. Se é sua, coloca aqui o número da conta de anúncio. Para você copiar uma conta de anúncio, ó, aqui na parte superior direita tem aqui, ó, proprietário K2Ace, identificação, copiar para de transferência. Essa daqui que eu estou fazendo uma cópia, na verdade, não vai funcionar porque é conta de negócios, tá? A gente está falando aqui de conta de anúncios. Então, você vem aqui, iria colocar aqui a conta de anúncios e adicionar. Então, aqui eu estou adicionando uma conta de anúncio para a conta de negócios, tá? E aqui seriam grupos de ativos. Klaus, diga aí. faltou a parte de criar, que deve ser mais o caso dela, né? Que ela ainda precisa criar o terceiro item. Da página, né? Não, da conta de anúncio, o terceiro item. Vamos lá. É nessa conta aqui eu não vou conseguir criar, porque ela é pequena, peraí. Vamos tentar, vamos ver se dá. Então, ó, seria aqui adicionar, criar nova conta de anúncio, tá? Então, vou botar aqui. Bom, eu vou fingir que eu estou criando aqui, depois eu passo para ela para você ver, tá? Senão não vai dar certo aqui. Então, vou botar o nome aqui da Leda, conta de anúncios da Leda, do nome da especialista, tá? Alguma coisa nesse sentido. Horário, forma de pagamento, moeda de pagamento, né? E a forma de pagamento. Na hora que você clicar em avançar, ele vai perguntar se é sua mesmo, se é da sua empresa, ou se é de um cliente, se é de terceiros, né? Se for de terceiros, vai aparecer para você colocar o número da conta de negócios do terceiro. Tá? Se for sua mesmo, vai ser só clicar no botão criar e ela já vai estar criada. Aí, a gente vai passar para cá, ó. Tem algum meu ali que não pagou. Na hora que você criar sua conta de anúncios, ele já vai jogar para essa tela aqui. Calma, não se assusta, Leda. Ô, Cíntia, não se assusta, calma. Eu vou voltar para a conta de negócios aqui para terminar ela e a gente já pula para a conta de anúncios, tá? Bom, grupo de ativos. Isso daqui é uma coisa mais para frente, para quando você tiver, por exemplo, mais de uma conta de anúncios e querer dividir alguns ativos com as contas de anúncios, tá? Então, não necessariamente você vai precisar disso agora, provavelmente mais para frente. A coisa pede ajuda que a gente explica aí. Isso aqui é caso você tivesse algum aplicativo só, não tem necessidade. Aqui é para vincular a conta do Instagram à conta de negócios, tá? O procedimento é sempre esse. Aqui do lado esquerdo está tudo que se pode fazer. Quando você clica no lado esquerdo em algum desses itens, ele vai abrir aqui as opções do que você pode fazer, né? Então, aqui, ó, adicionar. Você vai estar adicionando aqui uma conta de Instagram, tá? Junto à conta de negócios. Lembrando que antes disso, você tem que ir lá no Instagram e vincular a sua conta do Instagram comercial com a sua página do Facebook para começar a funcionar aqui. Então, vamos fazer isso aqui rapidinho, deixa eu mostrar. Tem um detalhe também, que outro dia eu passei uma semana para conseguir configurar uma conta de anúncio de um cliente, até eu perceber o que aconteceu. Quando ele foi colocar a conta comercial, ele, em vez de colocar como empresa, ele colocou como criador de conteúdos. Aí o Instagram dele não estava conseguindo fazer nada no Instagram dele pelo gerenciador, mesmo estando configurado lá certinho. Entendi. Tem que tomar cuidado com isso daí. Então, tá aparecendo meu telefone aí, não? Tá sim. Beleza. Então, para você criar a conta, para você vincular o seu Instagram com a conta com a sua página, tá? Você vai aqui em Edit Profile, editar perfil, né? Aqui nessa parte de baixo. Primeiro você tem que
transformar ela numa conta comercial. Já é, Cíntia? Beleza. Transformou em conta comercial, vem aqui em Page, tá? E vincula com as contas. Isso daqui, só vão aparecer as contas que você já é administradora, tá? Então, um passo anterior também é ir lá na página do Facebook e colocar você como administradora da página. Tem que estar como administradora da página do Facebook, ter acesso ao Instagram, né, para fazer isso daqui. E pronto, com isso ele já vai fazer o link. Uma outra, quando você tiver o link, um aplicativo que eu gosto de usar é esse Facebook Page aqui, tá vendo? Por aqui eu acho até mais fácil de mexer do que lá pelo outro. Aqui no Settings, você consegue, ó, conectar o Instagram, tá vendo? Bem como adicionar pessoas aqui. Por aqui é bem prático, cadê? Edit, não, é aqui mesmo, Edit Page Rules. Aqui você adiciona as pessoas. Caso fique mais fácil até para o seu especialista fazer, eu prefiro o celular para fazer isso daqui, acho mais fácil. Voltando aqui. Aí aqui Instagram, a mesma coisa, tem que vincular aqui também, às vezes não está linkado, tá? Linhas de negócio, nunca usei isso daqui, não sei o que é, confesso. Já usou, Gabriel? Não, ainda não. Também é bom, não sei o que é. Estão pedindo para fechar o microfone do Maciel, que está dando ruído. Deixa eu fechar aqui. Pediram no chat aqui. Se ele quiser falar alguma coisa, depois só dá um sinal aí que a gente libera de novo. Beleza. Pronto. Bom. A Leda também fez uma pergunta, se você quiser dar uma olhada. Opa, cadê? Ela perguntou se para criar a conta de anúncio do XP, ela tem que colocar a página antes. Não, primeiro você cria a conta de anúncio e depois você vincula a página à conta de anúncio. Exato. Já mostro como é que faz já, Leda. Bom, aqui basicamente é isso, tá? E que tem a forma de pagamento, que a gente já mostrou antes, né? Basicamente é isso. Aí é clicar e fuçar. Tem alguma dúvida, clicar e fuçar. Daqui a pouco a gente fala ali de pixel, tá? Mas eu acho que é um pouquinho mais avançado. Então, conta de anúncio. Vamos lá. Para concluir essa parte, você tem que adicionar uma conta de anúncio, vincular a página do Facebook e a conta do Instagram e liberar o acesso das pessoas que vão mexer na conta. No caso, você pode liberar só para o você pode deixar você como admin e o expert só com poder de visualização para ele poder acompanhar o que está acontecendo nas contas. Se ele quiser ver como é que está o andamento, como é que está a criação da base ou alguma coisa assim, ele consegue dar uma olhada. Isso, ó. Aqui em cima, pessoas, você vai incluir quem que vai poder ter acesso. Aqui você vai incluir a página, como eu falei lá em cima, adicionar, né? E aqui você vai incluir o Instagram, né? Página, pessoas e contas, cadê? Contas de anúncio. E incluir a conta também. Caso não tenha, criar uma conta nova, tá? Basicamente é isso. Então, vou abrir aqui no gerenciador de anúncios agora, para a gente ver essa pergunta da Lida que eu até esqueci. Eu quero depois compartilhar minha tela, demonstrar a dúvida, criar anúncio. Criar uma conta de anúncio para o expert. Tá. Então, Lida, você já tem sua conta de negócio criada? Posso falar aqui pelo microfone? Pode, claro. Você já tem sua conta de anúncio criada? Eu tenho 2 contas de anúncio. Uma do estúdio, onde eu fazia uns anúncios lá para teste. E aí eu criei uma para agência. Só que a da agência estava em cartão, eu não conseguia achar a opção boleto. Eu mandei o link ali, agora você vai conseguir. Eu acabei voltando lá para a conta antiga que eu tinha para mexer. Tá. Só que agora eu queria até compartilhar minha tela com você, porque a minha conta nova ela tá bloqueada. Posso compartilhar aqui para você ver? Pode sim. Ô, Leda, mas você disse que criou uma conta de anúncio para agência, você precisa criar uma conta de anúncio para o expert. Então, eu vou seguir o modelo da Ellen. Eu vou ter o meu gerenciador e criar uma conta para o especialista lá dentro. Isso. Tá, perfeito. Deixa eu só... Não estou conseguindo compartilhar. Então, aí para cada especialista você vai precisar criar uma conta de anúncio nova. Isso.
Aí, para me criar essa conta de anúncio, eu preciso primeiro solicitar a página dele como administrador. Seria isso? Isso. Não, Não bacana. você pode criar em paralelo, tá? Não, na verdade, você primeiro vai criar a sua conta de anúncios. Depois você vai um botãozinho lá de adicionar conta de anúncio à conta de negócios. E, inclusive, desculpa, a página à conta de anúncios, tá? Eu tentei compartilhar aqui, mas está aparecendo uma mensagem que não dá. Acho que é pela conta do Zoom aí, não permite eu compartilhar a minha tela. Cláudia, eu acho que para ela compartilhar, você tem que descompartilhar a sua. Ah, tá aqui, stopper. Pronto, eu não estava achando o stopper aqui. Conseguiu Agora deu. Espera aí que eu vou achar a minha conta. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui o meu. Deu certinho? Não tá aparecendo. Também não tô vendo, não. Agora deu? Deu. Agora sim. Então, essa aqui é a conta nova que eu criei, né? Eu já tinha uma, só que como eu registrei a agência, fiz tudo certinho, eu resolvi criar uma conta para a agência. E aí, quando eu criei, eu coloquei um anúncio, criei uma conta de anúncio teste. Só que eu só posso ter uma conta de anúncio porque eu ainda não investi dinheiro. E como eu tinha criado uma conta sem configurar direito, foi meio assim, conhecendo a ferramenta, eu resolvi cancelar ela. Aí quando eu cancelei, apareceu essa mensagem aqui de bloqueio. Tá. Faz o seguinte, clica na... Tem como desbloquear ela. Espera aí que eu não lembro onde que é. Você já tem mais informações sobre o status dessa conta. Faz o seguinte, clica... Vai para o seu Facebook normal. Peraí, só um minutinho. Você quer que eu entre pelo gerenciador? Não, no gerenciador de anúncios, isso. Essa tela aqui? Essa é de negócio. Vai lá em cima, tem os três pauzinhos lá em cima, configurações de negócio, né? No canto superior esquerdo. Só um minutinho que eu vou entrar aqui. Eu não sei por que tá tudo travado. Não, é do lado esquerdo, tá? Do lado esquerdo. Aí, na configuração de negócio. Não, o gerenciador de contas. De anúncio. De anúncio, isso, desculpa, de anúncio. Essa tela? Agora vai em... Desce mais um pouquinho, vê o que fala ali embaixo. Contas de anúncio. Adicionar conta? Você dá 100 conta de anúncio ali? Ah, mas daí você não consegue criar uma nova porque fala que já tem uma existente, né? Isso. E bloqueou e aí travou tudo. Aperta lá para ver. Adicionar conta de anúncio. Tá Aí. vendo? Ah, sim. Tá apagado. Você já tentou mandar uma mensagem lá para o chat do suporte? Pois é, eles não responderam. Eu tentei várias vezes já. Você mandou por e-mail ou pelo chat? Para mim não abriu a opção do chat, eu mandei por e-mail. Ah, sim. Porque Provavelmente você não investiu ainda. Em todas as contas tem um chat, né? Faz o seguinte, então. Volta para o seu Facebook normal mesmo. Acho que vai ter que clicar lá em cima, facebook.com.br. Abrir normal, né? Isso. Pronto. Vai na setinha do lado do ponto de interrogação, aí na setinha.
para baixo. Qual a opção aqui? Não tem conta de anúncio. Configurações? Não, seria conta de anúncios. Parece diferente. Eu não sei se é porque é tudo novo. Esse Face é novo, é tudo novo. Que você fez? Isso. É tudo novo. Entendi. Bom, tem que dar uma olhadinha. Bom, volta lá, já sei. Vou fazer o seguinte, vou te mandar um link aqui. Cadê? Ver se vai dar certo. Voltar aqui, né? Isso. Cadê o chat? Cadê o chat, cara? O chat fica sumindo aqui pra mim. Sumiu pra mim também. Achei. Aqui. Pronto. Sumiu? Ele tá piscando agora aí, ó. Te mandei uma mensagenzinha. Deixa eu ver. Ele sumiu. Ah, achei. Show? Achei. Clica nesse link aí. Sim. Entra com o seu normal. Espera aí que vai aparecer minha senha, né? Pode sair aqui. Pode. Tem um botão de pause ali. Deixa eu só voltar. Peraí que tá indo. Tranquilo. Travou tudo. Eita. Vou fazer de novo. Eu vou ter que criar outra senha. Ele não tá aceitando a minha. Só um minutinho. Tá bom. Qual que era a outra pergunta ali? Tá. Enquanto isso. Tá sendo gravado, sim? Tá. Cíntia, pegou a criação da conta de negócio aí, conta de anúncio? Agora eu vou colocar a mão na massa para ver se eu entendi. Mas assim, como você mostrou passo a passo, tem uma certa lógica, né? Dá uma clareada, né? Quando abre assim a primeira vez sem entender, fica meio perdido, normal. Também passei por isso. A gente estava até falando sobre isso, né, Klaus? Até entender aquilo ali, como é que funciona, é uma dificuldade danada, mas depois vai embora. O que você ia falar, Cíntia? Amanhã eu vou tentar. Quer dizer, hoje à noite, se eu conseguir, eu vou tentar. Mas eu acho que hoje à noite eu já tenho um compromisso. Mas amanhã de manhã eu vou tentar fazer isso. Eu ainda não tenho uma especialista. Eu estou até fazendo um desafio da Ellen. Porque, assim, tem uma pessoa que eu já conversei com ela. E, então, assim,
Aí eu tô pensando, às vezes, eu mesmo criar uma outra coisa qualquer só para eu testar, entendeu? Como se fosse um do Claro, é bom para ir quebrando a cabeça, Claro. né? É melhor É, quebrar a cabeça antes do que depois na hora do vamos ver. e eu posso criar várias contas ali, tem um limite? Então, depende de quanto você já anunciou, tá? Quanto mais você gasta dinheiro com eles, mais eles vão liberando para você. Ah, entendi. Tá? Mas, de princípio, só pode uma conta de anúncio. Só uma. Por, Essa por forma. conta de negócio, tá? Ah, tá. Beleza. A Leda falou que conseguiu fazer lá. Opa, pronto. Então, compartilha com a gente aí, Leda. Oi? Pronto. Bom, clica no link que eu te mandei agora, então. Peraí que eu perdi o link aqui no chat. Esse aí é outro... Não, é o mesmo. Não, eu entrei pelo link que você me mandou. Tá, mas você vai ter que clicar de novo porque ele estava fazendo, tipo, uma verificação e tal. Peraí, De novo lá. deixa eu fechar o chat aqui. Vem cá, uma pergunta. Essa conta de anúncio que você tinha criado, ela tá nessa... Você é administrador nessa conta do Facebook ou você tem outra conta de Facebook? Pessoal. A que eu usava, que eu cheguei a fazer anúncio, é pessoal. É do estúdio Por isso que não estava aparecendo, então, pra gente. Isso. Por isso Essa que aí é nova, eu não fiz anúncio nenhum, eu só tentei criar e deu aquele probleminha. Não, ela tá ativa, essa daí. Essa Pois conta é, tá ok. Essa parece que é pessoal dela, né? É porque pede pra gente vincular uma conta quando a gente cria. Eu vinculei a minha nova. Só que a do gerenciador, quando eu venho criar aqui o... Deixa eu só ver como que eu volto aqui pra te mostrar. Gente, eu fico perdida aqui no meio dessas coisas. Aqui, ó. Gerenciador de negócio, certo? Aqui dentro, quando eu vou criar, aí aparece aquele bloqueio. Aqui. Conta de anúncio. Isso. Aí aparece, tá vendo? Você desativou a conta de negócio. Tá, isso eu nunca vi. Ocultar conta de negócio fechada. Eu nem sei te falar o que eu fiz. Você faz o seguinte, ó, depois você volta, é porque você desativou a conta de negócio. Vai lá embaixo em informações da empresa. Aqui. Eu acho que aí dá para voltar. Pode subindo para você ver? Não, ativar. Calma. Página de notificações ativada. Não é obrigatório. Excluir a empresa permanentemente. Sobe mais um pouquinho. Sobe tudo. Ativado. Aí ela tá falando como não tá... Você recebeu alguma coisa tipo, daqui a 7 dias ou 30 dias vai ser desativada? Alguma coisa assim? Você chegou a ver essa mensagem? Não recebi nenhuma mensagem. Não foi você que desativou? Eu cancelei o anúncio, a conta de anúncio. Porque eu tinha criado um anúncio aqui dentro, aí ele ficou até aparecendo aqui, e aí eu cancelei ele, eu excluí ele. Aí veio essa mensagem aqui depois. Tanto é que quando eu venho aqui, quer ver? Bom, ali está falando que tem alguma que pode ter sido violado alguma, tá vendo? Violado alguma política de publicidade. Não tem jeito. O melhor negócio é você mandar mensagem para eles mesmo, pelo chat. Ou faz o seguinte, ó. Quando eu venho aqui em criar conta, quer ver? Tá. Eles não estão nem indo. Eu não tenho esse chat. Como que eu faço para me conseguir? Aqui, dessa vez vem apagado, tá vendo? Eu não consigo criar anúncio. Porque primeiro você tem que colocar o nome, aí você tem que colocar o nome dela primeiro, entendeu? Posso tentar aqui só pra gente ver se vai dar? Não, é número. Você tem que pegar o número da conta de anúncios. Sim, mas eu não tenho nenhuma conta de anúncio.
Fecha daí. Vai lá em configurações de negócio, do lado superior direito. Direito. Tá, pode ser também. Ali do lado esquerdo, conta de anúncios. Adicionar. Aí eu não tenho opção de criar, tá vendo? Ele tá apagado, né? Faz o seguinte, ó, copia esse número de identificação ali em cima, clica nele. Qual que você fala? Esse Bem aqui? no meio, isso. Copia, Esse? isso. Só clicar. Só clica uma vez em cima. Aí eu vou te Não, mandar um link aqui do chat e você entra em contato com ele. E manda isso para eles, tá? Tá, joia. Cadê? Vou deixar esse aqui. Foi até engraçado como que eu consegui acesso com eles no chat, né? Como eu sempre anuncio para outras pessoas, eu nunca gastei nenhum real na minha própria conta. Aí eu tinha que ficar entrando na conta dos meus clientes para ficar conversando, ou então pedir eles para ver como é que resolvia os problemas. Boa ideia. Aí eu entrei lá e falei assim, ó, aqui é o Gabriel, faço anúncio para fulano de tal e sempre tenho que ficar fazendo intermédio para falar com vocês. Libera minha conta aí. Aí eu mostrei para eles para todas as contas que eu anunciava, eles liberaram. Clica aí, eu mandei o link. Esse aqui? Isso. Baixa um pouquinho, devagar. Mais um pouquinho. O dela não tem. A dela não tem. Tá, vou te mandar outro. Tira o final do link, ele deixa só até o help. Só para isso. Só para ver. Talvez não vai dar certo não, mas não custa nada tentar. Aqui? Dá um enter. Baixa um pouquinho. Também não está aparecendo. Não. Por isso você não gastou ainda. Mas faz o seguinte, me manda isso daí, me manda esse número de conta de negócio que eu mando e-mail para eles lá. Eu mando por aqui. Esse número que você copiou, cola aí pra gente. Tá, que eu vou fazer isso, deixa eu copiar aqui, eu faço isso em seguida, tá? Só que eu acho que tem que fazer o seguinte, para eu conseguir te ajudar com isso daí, você vai ter que me colocar como administrador ali, senão eles não vão liberar, né? Eu acho que sim, Klaus. Só se falar que você está tentando configurar a conta de um cliente que eles ajudam. Ajudam, se né? for um problema então assim que não tem nada a ver com valor, com financeiro, ou nada muito complexo, não tem problema não. Então, beleza. Então, fechou. Bom, então vamos para... Assim que a gente terminar aqui, eu faço isso, tá, Leda? Eu mando mensagem lá para ele. Obrigadão, vai salvar. Tamo junto. Cadê? Deixa eu salvar aqui só. Para eu não perder. Negócios da Leda. Pronto. Bom, vamos para onde agora, então? Tá aparecendo na tela aí? Tá, né? Vocês estão gravando essa aula? Tá sim, tá sim. Ah, bacana. Depois eu vou ver. Perdi o início. Tá. Então, falamos de como colocar os ativos na conta de negócio. Então, agora, a forma de pagamento também, tem um link lá, eu mandei no chat. Então, agora vamos para a conta para o gerenciador de anúncios. Tá aparecendo minha tela? Tá, né? Não. Não? Tá aparecendo você. Faltou o share aqui. Pronto, agora tá. Tá vendo? Estão vendo, né? Sim. Beleza. Bom, como eu falei, aqui, ó. Espera que eu estou numa conta de anúncio. Deixa eu entrar numa de negócios para ficar mais fiel. Nessa. O que está aqui em cima, tá vendo? Ó, é a hierarquia. Gerenciador de negócios. Gerenciador de negócios aqui.
cobrança, configuração de negócio, gerenciador de eventos, vídeos e fotos que coloquem, se tiver estabelecimento vai para cá, beleza. Aqui, Imagens e vídeos ali é maneiro colocar, mostrar, Klaus, para beleza. testar o percentual do texto. Boa ideia. O Facebook tem uma política que é o seguinte, você só pode colocar imagens que tenham, eu não lembro qual percentual, 20%. de 20% de texto. Então você não pode botar uma foto cheia de texto, tá? Onde que testa isso? Eu uso outro link para fazer. Ah, tá aqui. Não. Onde que testa isso, cara? Vem por aqui? No meu é um pouquinho diferente. Ele Tem outro fica em... link que faz isso. Espera aí que eu tô abrindo aqui. No meu fica em ferramentas, verificar texto da imagem. Ferramentas. Dentro do imagem Não, de vídeos? é porque o meu, quando eu clico em... O meu tá um pouco diferente. Quando eu clico no gerenciador de negócio no canto superior esquerdo, aparece uma opção aí, chama Central de Criativos. O seu tá numa ordem diferente, eu não tô conseguindo ver. Bom. Qualquer dúvida vai para o Central de Ajuda, que ele sempre ajuda a gente. É, aí, isso aí. Aí ele em ferramentas. Ó, eu botei aqui no pesquisa, tá vendo, pessoal? Aqui em cima, Central de Criativos. Aí ele já abriu. Aqui a gente consegue verificar a quantidade de texto que tem numa imagem. Você pega a imagem, sobe ela aqui, por exemplo... Acho que aquela pretinha ali dá para ver. Pronto, texto e imagem ok, tá vendo? Não tem problema nenhum. Agora, se eu pego alguma coisa que tem muita imagem, muito texto... Que tudo não tem. Enfim, se tiver uma imagem com mais de 20% de texto, ele vai acusar ali, ó, tem muito texto, então tire um pouco de texto da imagem, entendeu? Isso é bacana para subir os anúncios. Legal. E qual que é o impacto disso, um texto em excesso na imagem? É assim, de todo jeito, a não ser que seja tipo muito texto mesmo, quase a imagem toda, ele vai continuar rodando o seu anúncio, mas o impacto é que ele vai distribuir menos. E vai cobrar mais por isso. E vai cobrar mais por isso. Então ele fica mais lento e mais caro. Que é péssimo. Exatamente. Você gasta mais e não entrega o suficiente, não entrega tanto. Bom, então aqui, questões dos anúncios. Primeira parte tem que... Só para dar uma complementada, Cláudio, assim, é sempre interessante quando você for subir os criativos, até se você tiver um design, ou então se você mesmo fizer, assim que você terminar de fazer, você já vai testando aqui, para quando você for subir a campanha, você não ter nenhuma surpresa. Porque muitas das vezes, já aconteceu até comigo, eu só descobri que ela tinha muito mais de 20% depois que eu estava criando a campanha e botando ela para rodar. Às vezes, por exemplo, como eu terceirizo essa parte aqui, eu já passo esse link para o designer e ele já testa antes de me enviar. Aí fica bem mais interessante. Antes ele mandava para mim, eu testava e descobri que se eu mandasse para ele ficaria bem mais fácil, né? Que é meio até óbvio. Boa. Geralmente o designer já sabe disso, né? Quando não sabe, a dica é essa mesmo. Manda o link para eles e fala, cara, olha só, faz o teste aí. Só me manda. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de encontrar designers que sabem criar anúncios. Às vezes eles sabem fazer banners para feed, de algum evento, mas para anúncio, com né? headline, CTA, eu tenho que ficar explicando toda hora. Agora, quando é vídeo, é aquela história da thumb só, né? Isso. Aí você funciona. pode colocar o primeiro, por exemplo, tem a headline e a legenda. Você pode colocar o primeiro frame do vídeo, o primeiro segundo ou o primeiro meio segundo, só com a headline e a legenda começando em seguida. Aí ele vai pegar o primeiro frame e vai ver que o texto está ok. Mas sempre vale testar aqui primeiro. Isso aí. Bom, vamos para públicos agora, então? É isso, né? Isso. Eu estava conversando com o Klaus aqui para ver o que a gente ia falar em relação a isso. A primeira recomendação, né, assistir as 3 lives que tem grátis lá do Sobral. Isso. É como trabalhar com... Deixei até aberto aqui. Que é a live 1, que é como aprender tráfego, que ele ensina a fuçar e clicar, fala sobre a central de ajuda.
Depois a live 43, que é como criar campanhas, que ele ensina detalhadamente, e como criar os melhores públicos também. A gente vai dar uma pincelada aqui para vocês terem uma noção, mas depois é muito bom que vocês assistam a live 1, 43 e 55 lá do Sobral. Boa, manda aí no texto ou o link, sei lá. É bom que já ajuda. Eu vou mandar aqui. São as 3 aulas que ficam sempre liberadas. Eu assisti umas 3, 4 vezes cada uma para entender direitinho, que essa parte é muito importante. Você entendendo essas 3 aulas ali, você já muda o nível de jogo aqui do Facebook. Total. Bom, vamos lá então, pessoal. Públicos do Facebook, tá? Tem 3 tipos de público que você pode colocar aqui. O primeiro, que é o público personalizado. O público personalizado pode ser... Daqui a pouco a gente vai falar ali sobre pixel, tá? O pixel do Facebook, ele faz o que? É como se fosse um espiãozinho que está dentro do seu site. Quando alguém entra no seu site, ele vai lá e fala para o Facebook, Facebook, olha só, alguém entrou no meu site. Então, depois você manda anúncio para esse cara, tá? Essa é a função do pixel. Então, quando você cria um público... Oi? Não, só ia falar que ele fica registrando as ações que acontecem dentro do seu site. Só para completar. Então, quando você cria um público aqui de quem entrou no seu site, é através desse pixel, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Provavelmente ele não vai deixar, porque você não criou o pixel nessa conta ainda. Bom, então deixa eu pegar outro aqui. Públicos. Bom, vamos lá aqui. Criar público. Vocês viram onde é que eu cliquei, né? Anunciar públicos. Criar público. Aí o primeiro que a gente estava falando aqui é o público personalizado. É esse que eu falei. A gente pode criar primeiro um público pelo site. Tá? Aqui, ó. É só ler, tá? Basicamente é só ler. Incluir pessoas que atendem qualquer um dos seguintes critérios. Ou seja, se o cara entrou, a gente pode fazer primeiro um que entrou no nosso site, ele já está sendo marcado, ou seja, depois a gente vai anunciar para pessoas que entraram no nosso site, ou a gente pode fazer um específico. Por exemplo, todos os visitantes do site, ou aqui, ó, pessoas que visitaram página da web específica. Ou seja, a gente pode fazer um anúncio só para quem entrou em uma determinada página. Para quem foi numa página de captura, isso daqui a pouco ele vai falar, o Gabriel vai falar como fazer isso com questão de pixel personalizado, tá? Ou, por exemplo, a gente pode criar um público para quem já se cadastrou. Porque é o seguinte, pessoal, vamos lá. Primeiro a gente faz uma campanha de anúncio para conquistar leads, né? Beleza, já conquistei esse lead. Chamei o cara lá, conquistei ele, maravilha. Mas eu não vou querer depois fazer essa campanha para uma pessoa que já é meu lead, que eu já conquistei. Ou seja, eu não vou gastar dinheiro com essa mesma pessoa novamente. Por isso que a gente tem que criar vários públicos. Ou seja, a gente tem que criar o público de quem se cadastrou e depois o público de quem já está cadastrado, tá? Não sei se ficou confuso, eu me perdi um pouco na explicação, mas é isso. Eu acho que você podia passar uma visão geral sobre os tipos de público que nós temos ali, quais são as opções, e depois falar mais a fundo, né? Detalhado para que eles servem, como que cria aí. O que você acha? Beleza, boa. Bom, então vamos lá. É isso, ó. Então, primeiro aqui, site. É isso que eu estou falando, né, em questão de pixel, ou seja, a gente vai criar públicos referente a quem visitou nosso site, tá? Então, lista de cliente. A gente vai criar públicos referente à lista de clientes que nós temos salvo. Por exemplo, e-mails que a gente já tem cadastrado. Ou se você tem às vezes o seu expert já tinha um grupo no WhatsApp com várias pessoas que vão conversando, um grupo que ela vai dando algumas dicas, enfim, alguma coisa nesse sentido. Você pode pegar esses números de telefone e subir essa lista, ou seja,
a gente pode depois criar uma campanha somente para esse tipo de pessoa, tá? Pode subir e-mail e telefone. Isso. Atividade de aplicativo, no E nosso ramo, offline a gente não usa, tá? Atividade offline também não usamos. Aí isso daqui é bacana, ó. A gente pode criar um público de quem viu algum vídeo determinado ou vários vídeos. Tá? Na hora que a gente faz esse cadastro aqui, a gente pode selecionar. Eu quero fazer uma campanha só para quem viu esse vídeo aqui, ou para quem viu todos os vídeos que eu já postei. Tá? Um outro tipo de público é público de quem entrou, caramba, como é que é o nome? Se envolveu com um perfil do Instagram. O cara foi lá, curtiu alguma página, ou comentou, ou segue. Qualquer tipo de envolvimento com o perfil do Instagram, a gente consegue fazer criar um público para isso, tá? Bem como para a página do Facebook. Entrou na página do Facebook, curtiu, comentou, conversou, qualquer coisa, conseguimos também criar um público para isso daí. Experiências instantâneas, nunca usei. É o Canva, é bom. É bom? Mas não é muito comum, não. Quando você cria um anúncio, quando você clica nele, ele abre tipo uma tela e você não consegue mais rolar Canvas, no né? feed. Ah, bacana. Aí ele fica tipo uma página, assim, se você fizer bem configurado. Fica bem legal. Okay. Bom, mas não é muito, o pessoal não usa muito ele ainda lá. Então, o principal que a gente vai usar, ó, é esse daqui, de quem visitou a nossa página, tá? A lista de clientes, quem interagiu com o Instagram e quem interagiu com o Facebook e quem viu os nossos vídeos. Esse daqui é formulário de cadastro. Não é muito bom usar porque esse daqui geralmente ele já pega o cadastro que a pessoa tem no Facebook. Então, se pega o cadastro que a pessoa tem no Facebook, primeiro, geralmente as pessoas não usam mais o mesmo e-mail que está no Facebook, que criou há quase uma década atrás, né? E já mudou de e-mail. E outra questão também é que o fato da pessoa ir lá e digitar o e-mail dela, a gente já tem mais confiança de que ela realmente é uma pessoa quente que quer comprar nosso produto, tá? Então, basicamente, do público personalizado é isso. Depois disso, a gente tem os públicos semelhantes. Vocês vão ouvir muito pela frente aí, que é o chamado lookalike. Tá? O que é? Eu posso falar para o Facebook o seguinte: Facebook, sabe aquele meu público que eu tenho de pessoas que se cadastraram como minha lead e são meus clientes? Eu tenho, sei lá, aquelas 100 pessoas que são meus leads. Então, eu quero que você busque no Facebook outras pessoas semelhantes a essas, parecidas a essas daqui. Tá? Então, ele vai fazer esse trabalho aí de mostrar a campanha para pessoas semelhantes. Tá? E aí, aqui, ó, por exemplo, eu vou criar uma nova aqui. Eu vou pegar de um personalizado que eu já tenho, de quem visitou o site. Quando eu vou criar um público desse, eu posso selecionar a quantidade de dias que essa pessoa teve. Por exemplo, eu quero que sejam pessoas que tiveram no site nos últimos 30 dias. Tá? E aqui... Beleza. Teste. Por que não apareceu... Caramba. Ele mandou eu criar primeiro, que eu não tinha. Tá, entendi. É que eu não tinha criado o público de site ainda, ele mandou criar o público de site, o público personalizado primeiro, tá? Deixa eu pegar um que já tem. Queria onde viu o vídeo, que é rapidinho, só para mostrar. Boa. Então vamos lá, fazer um desenvolvimento. Boa. Ó, pessoal, então tá aqui. Estou criando um público personalizado para vocês terem uma ideia como funciona, tá? De vídeo. De quem visualizou um vídeo nosso. Então aqui, eu vou pegar pessoas que visualizaram pelo menos... Bom, eu quero pegar um pessoal que já está mais quente comigo. Então eu vou botar aqui de quem já assistiu pelo menos 75% de um vídeo que a gente colocou. Aí aqui eu vou escolher quais são os vídeos, tá? Ó. Vou pegar aqui da conta certa, né? Para não ficar muito bagunçado também isso. Tem que ter muita atenção para não confundir as contas aí. Exatamente, ó. Aqui a gente pode selecionar
se os vídeos foram de uma campanha que a gente fez, se foi um vídeo de alguma página de Facebook ou vídeo do Instagram, tá? Ó, e tem que tomar cuidado, exatamente o que ele falou, olha como tem que tomar cuidado. Eu estava com outro aqui selecionado, outra página, ele já pulou para essa daqui, só porque eu mudei aqui em cima. Olha só como ele vai mudando, tá vendo? Tem que ficar sempre ligado com isso, quando você começa a trabalhar com mais de uma conta, tá? Então tá aqui, eu botei página de Facebook, tá essa conta aqui de um expert, tá? Eu vou botar, quem entrar aqui com essas... Quem assistiu 75% desses vídeos aqui, a gente vai fazer estamos criando um público para as pessoas, tá? Vou botar aqui nos últimos 60 dias. Fala aí, Gabriel. Um ponto bem interessante é que para todos os públicos personalizados, tirando o de lista, você precisa por exemplo, no público de view vídeos, você precisa falar para ele quais vídeos você quer e quanto tempo atrás. E, por exemplo, você quer quem viu os determinados vídeos 75% nos últimos 30 dias. Você consegue ser bem específico. Aí o interessante é você criar vários públicos. Quem viu 75% dos seus vídeos nos últimos 7 dias, nos últimos 15 dias, nos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias, 365 dias. Aí depois você pula para quem viu 95% com todos esses dias, 50%. Aí quem teve uma ativação true play, que é 15 segundos. Por que isso? Porque você tem muito mais disponibilidade, você consegue ver o cenário também, né? Por exemplo, às vezes está muito mais vantajoso, você cria o público de 30 e o de 90. Aí o de 30 tem 10 mil visualizações e o de 90 tem tipo 180 mil. Aí você consegue visualizar muito melhor quando você tem todas as opções criadas e escolher os melhores durante a campanha. Porque às vezes você cria uma estrutura de campanha que a gente vai mostrar daqui a pouco, mas ela não fica melhor. Então você tem que ir substituindo e testando novos públicos. Então, quanto mais opção criada, tudo que você vê ali de opção, você cria uma e coloca todas as variáveis de dia possível. Por exemplo, nesse exemplo do View Vídeo, 50%, 75%, 90% e 95%. Não é isso, Klaus? Exatamente. Eu gosto de trabalhar sempre com 75%, por exemplo. É que, na verdade, depende, tá? Tudo depende, pessoal. Tudo que a gente está falando aqui depende muito de como que tá a sua campanha. Por exemplo, se você está com o público bem aquecido, se você está sentindo isso, se você vai ver pelo resultado das campanhas, vai valer a pena para você colocar um de 75%, tá? Mas se você está começando agora, não tem tanto, vai menos, bota 25%, ou seja, se a pessoa só viu 25% do vídeo, faz uma campanha para ela. Depende de quanto de escala que você está querendo ganhar, tá? E nesse intervalo de tempo. Por isso que eu falei de deixar todas as opções criadas para você conseguir visualizar muito bem e conseguir encontrar ali qual que é o melhor para a sua situação. Sim, quanto mais você tiver, quanto mais opções você tiver, melhor. Por exemplo, você vai criar um público de quem que envolveu com o seu Instagram. Aí você cria envolvimento Instagram 7 dias, envolvimento 15 dias, envolvimento 30 dias. Provavelmente você só vai usar um dos envolvimentos, mas é sempre bom você ter todas as opções para você saber qual que está melhor para o seu momento. E como é que você sabe isso? Você põe no título? Já vou te mostrar já. Isso. Olha só. Aqui no nome do título a gente faz o seguinte, ó. Qual vai ser o nome desse público, tá? Vai ser View Vídeo, ou seja, pessoas que viram o vídeo, 75%, como eu coloquei aqui, né? 75% do vídeo nos últimos 60 dias, tá? Então, beleza, criei esse público. Agora, olha só aqui. Aqui estão todos os públicos que eu tenho criado. Então, aqui a gente consegue ver o tamanho do público, tá vendo? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou botar numa outra conta. Quando começa a ficar maior, você começa a ver a dimensão de como isso te ajuda. Tá? Aí, ele tem todos criados. Olha só, tem uma porrada, uma penca aqui criado, tá vendo? Aí ele aqui, ó, tem uma lista de quem fez o mini curso, tá? Esse daqui, ele não mostra o tamanho. Ele não mostra o tamanho mais de listas porque questão de proteção de privacidade, né? Enfim, não mostra mais. Mas vamos para view page. Ou seja, quem viu a minha página de obrigado do workshop da semana passada foram aqui, ó, 1.400 pessoas. Tá vendo? Aí com isso daqui, a gente começa a tomar a decisão de tipo, pô, eu vou investir mais em quem?
Entendeu? Quanto mais público você tiver criado, você consegue ter uma noção de aonde você bota melhor o seu dinheiro depois. Tá? E depois, ó, lembra que eu falei do lookalike, dos semelhantes? Olha aqui, por exemplo, tá? Aqui são pessoas, complete registration. Isso aqui são pessoas que fizeram, que se cadastraram como minhas leads, tá? Depois que elas se cadastraram como minhas leads, eu fui lá e falei pro Facebook, ó, esses daqui são meus leads, esses daqui são meus clientes já. Então procura para mim pessoas semelhantes a essas. Olha aqui, tem, ó, nos últimos 180 dias. Então eu tenho aqui 1.400.000 pessoas que ele pode mandar esse anúncio, tá? Bom, então é isso aqui. Cadê? Então, falei do personalizado, que é isso que a gente acabou de criar. Depois que a gente cria um personalizado, a gente tem uma pergunta. Oi, claro. Tá muito rápido, não? A minha expert, né, a que eu espero que ela esteja parceria comigo, ela vai começar do zero. Então, público semelhante, eu começo a fazer a partir de quando? Tipo assim, tem uma quantidade mínima de captação de leads, para eu falar assim, não, agora eu já posso fazer semelhante? Então, se eu não me engano, é no mínimo, o Facebook aconselha no mínimo 200 pessoas, tá? Mas olha só, você não precisa necessariamente fazer um público de semelhante a pessoas que são seus leads, mas você pode fazer um público de semelhante de pessoas que viram um vídeo seu. Tá? Ou pessoas que se envolveram com o seu perfil. Exatamente. Eu gosto de fazer lookalike a partir de 1.000. Na verdade, assim, uns 5.000 começa a ficar mais confortável, mas quando a gente está começando, a gente sabe que não tem jeito, né? Quando ele passar de 1.000 ali, eu já gosto de fazer o lookalike. E o interessante também é que você crie todos os públicos personalizados. Assim, por exemplo, quando eu vou pegar uma conta nova de um cliente, eu gosto, igual eu acabei de falar, eu gosto de criar todos os públicos possíveis. Dá muito trabalho, mas eu acho muito, muito bom, assim. Depois, quando você começa a trabalhar, você tem muito mais opção. E depois que eu crio todos os personalizados, eu crio todos os semelhantes aos meus personalizados. Então, a lista fica enorme. Assim, ó, às vezes eu gasto 3, 4 dias só para fazer público. Né? Dá um trabalho danado, principalmente os de visualizou vídeo, né? Que você tem que ficar selecionando um por um. Mas depois que você tem tudo criadinho ali, vale muito a pena. Né? Você tirar um final de semana ou alguns dias assim para criar tudo mesmo. Você cria todos os personalizados, depois vem criando um semelhante para cada um. Aí, mais uma vez, você vai ter um leque de opção. Aí, quando os seus personalizados, que é o de envolvimento com o Facebook, visualizou vídeo, lista, começar a crescer, você começa a usar os semelhantes. É assim que eu faço. E então, lembra também que o... Deixa eu tentar um negócio. Então, assim, você criou tudo. Certo. Mas ele só vai funcionar quando você dá um ativo ou desativo aí, né? Então, quando você cria, ele automaticamente começa a popular. Ele vai te dar o tamanho, ele vai começar a preencher as pessoas com aqueles critérios. Por exemplo, você criou um público de envolvimento com o Instagram nos últimos 30 dias. Aí ele vai começar a procurar todo mundo que envolveu contigo no Instagram nos últimos 30 dias e vai te mostrar o tamanho aqui nessa terceira coluna que o Klaus está mostrando aí. Aqui, de tamanho de público. Entendeu? Por exemplo, aí você cria o perfil dela, faz uma foto lá que dá um monte de gente comentando, curtindo, compartilhando. Todas as pessoas que interagiram com essa postagem vai entrar no seu público de envolvimento. Certo? E você já pode fazer um lookalike também a partir de um público desse. Isso. E aí, por exemplo, a expandir. Isso. Você cria um público de quem envolveu contigo nos últimos 30 dias. Aí vamos supor que ele tenha lá 1.500 pessoas. Aí você cria um público lookalike, que é o semelhante. Aí ele vai encontrar 1.400.000 pessoas parecidas com as 1.500 pessoas do seu público de envolvimento. Assim, um detalhe que Sobral fala muito é que se você tiver um público bom, o seu lookalike vai ser bom. Se você tiver um público ruim, o seu lookalike vai ser ruim. Certo? Isso aí. Por exemplo, na prática, você pega uma lista altamente segmentada lá de pessoas super interessadas no que você está oferecendo. Aí seu lookalike vai ser bom. Se você pega uma lista de pessoas aleatórias, assim, que você não tem muita certeza se quer o que você está oferecendo, provavelmente o lookalike vai ser ruim. Então, entendeu, de começo,
Porque eu acho que é bacana fazer isso, é trabalhar com o engajamento você tem do Instagram e do Facebook, de quem viu os vídeos, né? Trabalhar com isso do que é like, é o que você tem, não tem jeito. E também é essa última opção que eu vou mostrar aqui agora, que são os públicos salvos, os públicos personalizados. Isso daqui tem que usar de interesse, né? De público de interesse. Tem que usar totalmente a criatividade aqui e deixar fluir, tá? Vou botar aqui, por exemplo, sei lá, público de interesse. Interesse específico. Beleza. Então, vamos criar aqui um novo. Opa, não. Bom, aqui você já começa, ó. Se você quer as pessoas que são dessa localização específica, se elas moram nessa localização, se elas tiveram nessa localização recentemente ou se visitaram apenas essa localização, tá? Vou botar todos os tipos. Então, a gente pode fazer para o Brasil. A gente pode tanto colocar, incluir... Não, isso aqui deve estar muito avançado, não precisa também. Vamos lá. Pessoal... Basicamente, aí você vai filtrar a localização, os dados, tudo relacionado aos dados demográficos, né? Onde ele mora, qual a idade, qual o sexo e o que ele está querendo. O Facebook é muito assim... O Google e o Facebook são um pouco diferentes. O Facebook é mais relacionado à intenção, o que a pessoa está procurando naquele momento, e o Facebook é mais relacionado a interesse mesmo, né? O que você gosta e o que você está acostumado a fazer. Então, aí você vai falar exatamente, por exemplo, no público de interesse de moda feminina. Você vai colocar, por exemplo, Brasil, vamos supor que você vende biquíni. Aí você vai colocar mulheres e a faixa etária de acordo com o biquíni que você vende e que tem interesse em, tipo assim, em praia. Não, nesse caso, como é o interesse específico, você vai colocar mulheres, Brasil e pessoas que têm interesse em biquíni, que é o mais óbvio de todos, né? Ó, a gente começa aqui. Não, mulheres não. Não vem. Não, aqui em cima. Aqui. Isso, mulheres em cima. Aí você vai escrever biquíni ou moda praia, ó, qualquer coisa relacionada. Tem que ir testando, porque nem todos aparecem. Quando o macete também é que você escrever biquíni ali, clicar em sugestões, que ele vai te trazer uma lista de palavras relacionadas. Aqui, maiô, roupa de banho, praias, verão, lingerie, sutiã, compra na internet. Aí você tem que ir viajando nisso daqui. Até achar um que... E criar vários, né? Cria uns 3, 4 desses de interesses e ver qual que vai dando o melhor resultado. Tá? Aí esse é assim que a gente cria um público de interesse. Tá? Bom, de público eu acho que é basicamente isso daí. Que é coisa pra caramba, na verdade. Tem bastante trabalho, gente. A Leda tá... Pode falar, desculpa. Público... Tá, pode falar, Leda, cadê? Ela mandou mensagem? Não, ela fez uma pergunta aqui, perguntando se para começar seria público de interesse. Eu tenho até um bom exemplo aqui. Eu peguei uma conta há 2 semanas, que é novinha. Ela tinha 700 e poucos seguidores e praticamente os públicos de envolvimento dela estavam quase zerados, né? De visualização de vídeo e tudo. Então, para começar, eu fiz exatamente isso. Eu criei pessoas que têm interesse naquela área, né? E estou fazendo uma campanha de distribuição de vídeo. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí, automaticamente, eu mandando os meus vídeos para as pessoas que têm interesse naquilo, a gente vai criando uma base de pessoas que estão assistindo os seus vídeos e de pessoas que estão envolvendo com o seu perfil, né? Porque na maioria das vezes a pessoa vai lá, assiste seu vídeo, clica, se ela gostou, ela dá uma visitada na bio, talvez até te segue. Então, quando você começa a distribuir para um público diferente, que é quem não te conhece, né? No caso que pessoas têm simplesmente o mesmo interesse sobre o que você está oferecendo, você vai criando uma base e depois você consegue criar anúncios para quem está se envolvendo contigo. Então, você vai buscando pessoas de fora e trazendo elas para dentro. Né, Klaus? Tem alguma coisa para acrescentar em relação a isso? Total. O primeiro para tentar atrair as pessoas, que elas interajam com você, né? E depois você reforça com mais outras campanhas em cima dessas pessoas que já interagiram com você.
Isso, aí você fazendo isso no começo, fazendo continuamente para pessoas que têm interesse em comum, você vai aumentando sua base e depois você pode diminuir um pouco, não parar, diminuir um pouco os anúncios para ela e começar a distribuir para quem já está te envolvendo com você. E quando você faz isso, automaticamente o seu público quente vai crescendo, né? E é muito mais barato anunciar para quem te conhece do que para quem não te conhece. Então, o trabalho de construção de base é constante, sempre criando campanhas de visualização de vídeo e de envolvimento com as publicações, no caso de você postar um banner. Na verdade, depende do tipo de anúncio que sai mais barato, né? Isso. Por exemplo, Exato. se for um anúncio de conversão para compra, ele já sai mais caro, mesmo para quem te conhece. Exato. O tráfego é ótimo, mas assim, tudo depende. Na verdade, tudo depende. Tudo é relativo aqui. Tá? Mas então, ó, basicamente é isso. A gente criou a conta de negócio, criou a conta de anúncios, colocou a página dentro da conta de anúncios, da conta de negócios, colocou a conta de negócios dentro da conta desculpa, a conta de anúncios dentro da conta de negócios. E falamos sobre os públicos, como se cria os públicos, né? Existe o público personalizado. Caramba. Existe o público personalizado, que são esses de quem visitou o site, das listas de clientes que a gente tem, de quem interagiu com o Instagram, quem viu o vídeo, quem interagiu com o Facebook, tá? O semelhante, que é pessoas semelhantes a algum desses outros aqui, tá? E o público salvo, que é esse que a gente acabou de fazer aqui, que o Gabriel explicou muito bem, tá? Bom, agora Pixel, então, no site? Vamos lá. Agora vou falar sobre o Pixel e sobre a criação das campanhas, né? Que aí quando eu falar sobre a criação das campanhas, o pessoal vai entender como que usa os públicos que a gente ficou um tempão aqui falando. Porque talvez não está muito claro ainda, né? Ainda está muito, muito obscuro, né? Muito obscuro. Posso compartilhar minha tela aqui? Vamos lá. Deixa eu só ver qual aba aqui é. É isso aí, o que o Rodolfo falou agora, né? Sempre tem que levar em consideração que, por exemplo, a gente criou uma campanha hoje, demora aí uma semana para o Facebook começar a pegar a expertise de como está rodando essa campanha, para entregar para as melhores pessoas. Ele vai começando a entender, tipo, esse cara aqui é melhor. Então, quem que é igual a ele que vale mais a pena entregar? Porque, lembra disso, o Facebook quer ganhar dinheiro, né? Então, quanto melhor você conseguir fazer, melhor ele consegue otimizar e entregar para as pessoas certas. E isso demora um pouquinho até essa inteligência começar a rodar, né? Isso. Só que esse tema é bem interessante, mas é até um paradoxo para nós que fazem lançamentos, né? Porque ao mesmo tempo que ele demora um tempão para começar a criar inteligência, a gente não necessariamente tem esse tempo todo para começar a captação. Por exemplo, às vezes ele precisa de uma semana para começar a encontrar as melhores pessoas, mas a gente só tem uma semana para fazer a captura de lead para o lançamento. Por isso que eu estou gostando Por isso que o lançamento contínuo, o perpétuo tem as suas vantagens. É, verdade. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre o Pixel. Nada mais o Klaus explicou perfeitamente, nada mais é que um espiãozinho que fica dentro da sua página registrando todas as ações que acontecem lá dentro. Para criar é bem tranquilo. Você só precisa clicar em criar Pixel. Você vai dar um nome para ele. Eu estou usando a conta de um amigo. Pessoal, acho que não acompanhou o começo lá. É gerenciador de negócios, né? Ah, sim. Você cria aqui em gerenciador de negócios. Pixels. E qualquer dúvida, faz que nem aquela vez que eu fiz agora há pouco ali. Vai ali em cima em pesquisa e coloca Pixel. Ele já vai te direcionar para essa página direto. Exatamente. Aí aqui a gente vem criar Pixel. A gente vai dar um nome para ele. Pixel Teste. Não, vou colocar. Já vamos usar o da conta. E depois ele manda colocar o seu site, mas não precisa colocar aqui por enquanto. Pode colocar só o nome dele e um continuar.
porque depois quando você ativar ele dentro de uma campanha, ele já vai funcionar. Aí vai cair nessa tela que você clica em adicionar manualmente o código do Pixel. E vai cair nessa tela aqui. Basicamente, só vai precisar copiar esse código aqui, que é só clicar que ele já vai estar copiado, e você cola ele em todas as suas páginas que você tiver. Por exemplo, no ClickPages já vem um lugar indicando onde você tem que colar ele, mas normalmente é na tag read. Ele também explica aqui como é que funciona, mas é bem tranquilo. Você só vai copiar ele e colar no lugar adequado, que ele já vai começar a funcionar. Provavelmente o pessoal vai usar ClickPages, né? Então é só ir lá na parte do Pixel mesmo e colar isso e pronto. Isso. Aí depois pode clicar em continuar, que ele vai mandar fazer uma configuração de um evento aqui que eu não uso. Espera aí que deu errado. Ah, sim, porque ele está mandando inserir a URL do site aqui. É. Mas basicamente só vai criar ele, copiar aquele código. Bota aí pra gente testar, felipe.com.br. Tá. Eu acho que dá. Não, porque ele vai mandar abrir o site para ver se... Para fazer o teste. Isso, eu preciso de ter um site. Quando eu colar a URL aqui, ele vai abrir para ver se ele está lá dentro. Aí, como esse meu amigo não tem um site ainda, eu acho que não vai dar certo. Mas, basicamente, você só vai pegar o código aqui, vai mandar continuar, vai colocar ele na página e depois mandar abrir aqui para ele fazer a primeira ativação. Aí ele já vai estar funcionando. Por isso que ele não foi criado, mas é muito tranquilo mesmo. Aí você pega o código e cola em todas as suas páginas. Aí ele vai fazer ele vai estar registrando o que está acontecendo ali, mas não exatamente uma ação específica. E para isso, a gente vai criar uma conversão personalizada. Na verdade, o Pixel vai ser usado só em campanhas que você usar site, né, que você mandar e basicamente a campanha de conversão para fazer captura. E aqui, ó, para criar a conversão personalizada, você vai estar falando para o Pixel o que ele vai registrar, né? Então você vai colocar o URL aqui. Pixel, sabe aquele contadorzinho aquele contadorzinho com número? É isso, é como se fosse um cara olhando ali, ó, entrou tal pessoa no site, opa, puf, registra ele. Bota uma pulseirinha nele ali, né? Um carimbo, esse cara tá pixelado, entendeu? Aí é isso que ele vai mostrar agora. Isso. Aí vamos criar tentar criar uma situação hipotética aqui que seja prática. A gente vai fazer uma campanha de captação, vamos supor, por um e-book. Aí a gente vai ter uma página de captura e uma página de obrigado. Na hora de criar a campanha de conversão, a gente vai colocar o link da página de captura, mas a conversão vai ser para a página de obrigado. Então a gente vai colocar aqui seu domínio.com/obrigado. Aí aqui você vai ter que dar um nome para ela. Eu sempre coloco o nome da campanha que eu estou fazendo. Vamos supor, H2 obrigado. Aí aqui eu vou selecionar o que eu quero que ele registre. Então eu vou colocar quem visualizou o conteúdo. O que isso quer dizer? Ele vai registrar todo mundo que caiu na sua página de obrigado. Certo? Sim. Cíntia? Tem que ir para a prática, né, Cíntia? Para ver se vai dar certo. É muita informação, né? É. Mas vai ficar gravado, depois vocês assistem. Aí você o valor não volta, vem de novo. Isso. O Pixel é aquele que ele sabe que é a geladeira seguindo a gente onde que a gente vai, né? É isso a gente está mandando o comando aqui para a geladeira seguir o pessoal. A gente está falando, a gente vai criar uma ordem e falar, ó, registra todo mundo que caiu na nossa página de obrigado. Aí, depois, só que apertar em criar aqui que ela já vai estar pronta. Quando eu mostrar a criação da campanha, vocês vão ver
onde que a gente vai usar isso daqui, tá? Bom, basicamente, para captação de lead, é só isso. Você cria o pixel, coloca ele na página de captura, na página de obrigado, e cria a conversão da página de obrigado, para ele poder registrar e saber quem está caindo ali, certo? Queria passar um macete para vocês também, que é o Facebook Pixel Help. É uma extensão do... Vocês estão conseguindo ver minha tela ainda? Tá sim, acho. Mexe aí o mouse. Então, na tela do Zoom agora. Tá. Não. Na tela da Empirics. Não, tá no Facebook. Tá, pera aí, eu vou ter que mudar o... Monitor, hein? Isso. Pera aí que eu não sei como que eu volto mais. O mouse tá mexendo aí, tá certo, tá aí. Pera aí que eu me embananei todo aqui. Eu não tô conseguindo voltar para a tela do Zoom mais. Eu quero descompartilhar e compartilhar de novo. Ah, tá. Deixa eu só pegar minha fonte ali que o notebook tá acabando a energia. Só um momento. Bom, eu vou adiantando aqui o que ele estava falando é o seguinte, tá? Ó, cadê? O macete que o Gabriel ia passar agora, estou aproveitando que a gente não se tornar muito longa também a live, é o seguinte. Existe uma extensão que se chama essa daqui, ó, Facebook Pixel Help, tá? Sabe como é que instala a extensão, Cíntia? Como é que coloca uma extensão do Chrome? Então, você vai lá na loja, sabe? Esse daí eu acho que eu tenho. Ah, então beleza. Porque daí com isso daqui você consegue identificar se tem se o pixel tá linkado mesmo, se ele tá certo, entendeu? Quer ver? Eu vou botar aqui na página do curso, tá? Pra você ter uma ideia. Opa, não é essa. O Gabriel acho que caiu. Deve ter acabado a bateria do computador dele. Bom, tá vendo aqui, ó? Facebook Pixel Helper. Aqui tá falando, ó, tem o Page View. Então, ou seja, quando alguém entrou nessa tela aqui, nessa página, o Facebook já marca e começa depois a mandar mensagem. A gente consegue perseguir ele depois com a geladeira, né? A fazer propaganda para as pessoas que entraram nessa nossa página aqui. Tá? Basicamente, essa aqui é a função do Pixel aí. Bom, e agora, então vamos para a parte de campanha, né? De criar campanha. Gerenciador de anúncios. Vou nessa daqui mesmo. Então, aqui, agora é aqui, ó, gerenciador de anúncios. Opa! Caiu? Acabou a energia, desculpa, Acabou, gente. né? Nem sei até que parte que eu tava falando. Tu ia começar a falar do Facebook Helper ali, mas eu acabei de explicar, tranquilo. Ah, sim, show. A extensão. Ótimo. Tá? Porque ele consegue ver, você já explicou, né? Que ele consegue ver quais são os pixels que estão ativos na página. Isso. E se ele está funcionando direitinho, né? Tranquilo. Ah, é sempre bacana, deixa eu até voltar que eu esqueci de mostrar um negócio aqui. Que é legal ver, que é o seguinte. Droga, isso aqui não. Aqui. Quer ver? Aqui, o que é sempre importante ver aqui também, ó, tá vendo? Aqui tem o número do pixel. Tá vendo o final dele? Quando você começa a trabalhar com mais de uma conta, você tem que sempre ficar atento a isso daqui. Se a numeração é a mesma numeração que você está usando lá. Às vezes você pode ter dois pixels na conta de anúncio e você pode ativar um e não ativar outro, entendeu? Então, sempre quando estiver criando o anúncio e quando estiver colocando ele na página, confere se está batendo aqui o número do pixel certo. E é bem tranquilo conseguir esse número aí quando você acaba de criar ele.
já aparece lá pixel tal, com o nome que você criou, número, aí é bem tranquilo. Depois você coloca ele em todas as páginas, abre todas elas e clica ali no Pixel Help para ver se eles estão ativos e funcionando direito. Show. Bom, então vamos falar um pouco agora sobre as campanhas, tá? Ó, a mesma coisa aqui. Lembra como a gente estava mostrando lá, que sempre na esquerda tem um campo aqui, né? Esse primeiro aqui é visão geral da conta. Aqui vai falar o quanto que já foi investido, quanto que as pessoas estão entrando no... Deixa eu abrir uma aqui para a gente ver melhor. Essa daqui. Ó, tá vendo? Mais homens estão vendo do que mulheres. Para quem que está sendo entregue, né? Aqui o horário que está sendo entregue. Isso daqui, Brasil. Tá certo. Beleza. E aqui é onde ficam os anúncios mesmo, as campanhas mesmo, tá? Então, vamos lá. Mesma coisa aqui, ó, da esquerda para a direita, tá vendo? Campanhas, conjunto de anúncios, anúncios. Tá? Então, a campanha é como se fosse na hierarquia, de novo, a parte mais alta, tá? A parte mais... A campanha é o seguinte, ele serve para quê? Para... Isso deu até um branco aqui agora. Campanha... a campanha a gente define o objetivo e também podemos definir quanto que a gente pode gastar na campanha, quanto que a gente está disposto a gastar, tá? Mas é sempre, o principal motivo dela é o objetivo. Tá? O conjunto de anúncio pode ser quanto também, pode ser ou pelo conjunto de anúncio ou pela campanha, a gente pode definir quanto que a gente ia gastar. A gente pode definir no conjunto de anúncio o prazo dessa campanha, quanto tempo, né? Para onde vai ser, ou seja, se é Brasil, se é Rio de Janeiro, se é... Qual a localidade que a gente quer, isso fica no conjunto de anúncio. Para quem, né? Qual que é o público e de que maneira, o modo, né? O modo seria se eu quero que apareça no Instagram, se eu quero que apareça no Facebook, se eu quero que apareça, enfim, em outros tipos de aplicativos, né? Qualquer coisa nesse sentido. E o anúncio é o quê? É o próprio anúncio, né? É o criativo, o que vai aparecer, tá? Então, mostrar para vocês na prática aqui agora. Basicamente, a campanha é o que você quer fazer, os conjuntos de anúncios é o que, para quem, onde e quando, e o criativo é o que também, né? Que é o que vai aparecer na frente da pessoa. Isso aí. Então, basicamente, você cria uma campanha falando que você quer converter, aí no conjunto de anúncios, por exemplo, converter, né? Tem vários objetivos. Aí no conjunto de anúncios, você começa a descrever para quem, quando e onde, e quanto, né? E em anúncio você vai falar o que vai aparecer, o que vai estar escrito e para onde você vai mandar. Se for o caso de conversão, por exemplo. Isso aí. O Klaus vai explicar aqui, agora. Estou criando uma campanha do zero aqui, nova, tá? Vamos lá. Vem aqui, botãozinho criar, tá? Aqui a gente vai botar o nome para essa campanha, né? Mas antes de você entender o nome, sempre usa o leilão, tá? Quer dizer, sempre usa não, é o que tem, é leilão mesmo, o tipo de compra, tá? E aqui é o objetivo da campanha. O que a gente quer com ela? A gente quer... Vou começar esse aqui por baixo, tá? Tráfego, ou seja, a gente quer que vá mandar pessoas para um determinado lugar, tá? Ou seja, eu quero mandar o público para um site, eu quero mandar o público para o meu Instagram, mandar o público para o Facebook, enfim, é para onde que a gente quer levar, tá? Aí a gente usa o tráfego. Basicamente ali você vai preencher com uma URL dizendo a URL de destino, né? Destino, isso. Pode ser um site, WhatsApp, Messenger. Ou seja, com isso que acontece, né? É isso, quando a gente quer levar o público que vê o anúncio para um determinado lugar. Tá? Aí a gente vai usar o tráfego. Ou seja, o Facebook vai tender a entregar esse anúncio para as pessoas que têm o costume de acessar o link para ir para uma página, alguma coisa nesse sentido, tá?
Instalação de aplicativo, o nosso ramo aqui a gente não usa, né? Visualização de vídeo, ou seja, a gente está criando uma campanha para mostrar para as pessoas verem o vídeo inteiro, o máximo possível do vídeo. Tá? Qual que é o outro aqui? Geração de cadastro. Esse é aquele também que a gente acaba não utilizando, que é aquela questão que eu falei antes sobre... Os e-mails. Como é que é? Sobre cadastro do próprio Facebook, né? Usar o próprio e-mail do Facebook. Então, é mais ou menos nesse mesmo link. Sei que para o nosso ramo eu sei que não funciona. Tem algum que funciona que eu não lembro qual que é, cara. Se vocês verem a live do Sobral inteiro, ele vai explicar melhor. Não, mas é basicamente isso, porque as pessoas normalmente não usam o mesmo e-mail que cadastrou no Facebook, então por isso que não é muito bom. Porque se geração de cadastro, você vai capturar o lead direto no Facebook, você não vai mandar a pessoa para sua página. Isso é ruim de duas formas. Primeiro, por causa da questão do e-mail, e segundo, porque você não vai ter ela marcada lá no seu pixel para você fazer remarketing para ela depois. Verdade. Envolvimento com a publicação, ou seja, aqui vai ser um artigo, a campanha vai tender a pessoas que vão curtir, vão comentar, né? Outra aqui é para curtida na página, se quiser ter curtida na página, ou seja, é um anúncio, uma campanha direcionada para curtidas na página. Aqui também a gente não usa participação de evento. Mensagem, se você quiser, dependendo do nosso ramo também não vamos usar muito mensagem. E o principal aqui, o que mais é utilizado é a conversão. Ou seja, a conversão é o seguinte. Por exemplo, lembra que a Ellen mostrou para a gente a página de cadastro de lead? Então, lá a gente usa, para jogar para aquela página, a gente usa uma campanha de conversão. Ou seja, o Facebook vai tender a entregar para as pessoas que vão entrar e vão se cadastrar. Tá? Então, é a principal, que a gente acaba mais usando essa daqui, tá? De conversão. Então, vamos lá. Vou criar essa daqui. Vou criar uma campanha de conversão aqui para a gente ver. Então, vai ser... Pessoal, eu estou fazendo... Não vou fazer aqui do jeito que eu costumo fazer, mas só para vocês terem uma ideia, tá? O Sobral tem uma aula lá gratuita onde ensina direitinho como botar nomenclatura para ficar do melhor jeito para vocês. Então, vou botar aqui conversão. Vamos falar que é a semana do emagrecimento. Semana do Power BI, que é o que eu trabalho aqui. Então, ou seja, a campanha é essa. O que eu quero é uma conversão para as pessoas se cadastrem na semana do Power BI. E vai mais o que aqui? É isso, né? É só isso. Depois aqui na parte de baixo, eu consigo ver a parte de otimização de campanha. Aqui eu consigo selecionar... Caramba. Peraí. Aqui. Eu consigo selecionar o valor que eu quero colocar pela campanha inteira, tá? A gente geralmente usa mais colocar valor por conjunto de anúncio. Eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Tá? Então, vou desativar isso aqui. E aqui eu crio um conjunto de anúncio. Vamos lá. Lembra, né? A campanha é o quê? Até esqueci. Campanha... Fala aí, Cíntia, lembra? Já esqueceu? Vamos lá, campanha Até eu esqueci também. Campanha é o quê? O conjunto de anúncios é o quê? Para quem? Onde? Quando? Isso. É o objetivo, né? Então, o conjunto de anúncios é isso, desculpa. Quando, onde, para quem e de que modo, né? Então, aqui a gente vai botar já no título para a gente se achar depois melhor. Aqui, onde? Deixa eu puxar uma cola aqui que eu não estou lembrando de cabeça. O que você quer? Não estou lembrando de cabeça. A nomenclatura aqui que a gente usa. Nomenclatura 00. Ah, boa.
tracinho, espaço, tracinho. Aí você vai colocar, sei lá, caiu na página de captura. View page. View page, obrigado, 30 dias, por exemplo, 180 dias. Boa. Então, viu ali que a gente tinha falado antes que a parte que a hierarquia aqui do conjunto de anúncio, ele trata de onde e quem, né? Ou seja, onde as pessoas, eu vou anunciar para as pessoas que entraram na página de obrigado nos últimos 180 dias, tá? E aqui a gente vai para a parte do anúncio. Ou seja, vou botar aqui AD 01, tá? Bom, vou na parte de Sobral mesmo aqui, depois vocês vão entender. Então aqui eu acabei Hashtag subido. Hashtag subido. Aqui eu acabei de criar uma campanha, tá? Tá aqui, ó. Conversão semana de Power BI. Deixa eu desativar ela. Lembra da hierarquia que eu mostrei aqui? Campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Aqui ele faz a mesma coisa. Primeiro a gente criou a campanha. Embaixo está aqui o conjunto de anúncio. E embaixo está o anúncio. Vou mostrar de outro jeito para ficar fácil agora. Campanha está selecionada aqui, tá vendo? Se eu jogar aqui para conjunto de anúncio, ele vai jogar, só vai aparecer agora o conjunto de anúncio e o anúncio. Se eu vier aqui para anúncios da campanha, ele só aparece para mim o anúncio, tá? Bom, então vamos lá. A gente primeiro veio aqui, já identificou o que a gente precisa para a parte de campanha, então vamos para a parte de conjunto de anúncio. Vamos editar ele, clicou aqui em editar. Aqui a gente vai definir o seguinte, primeiro, lembra a parte do pixel que ele ensinou agora há pouco? Essa conta que eu estou criando aqui não tem pixel também, tá? Então não vai dar para mostrar isso daqui. Mas basicamente ele vai trazer uma listinha de todos os pixels que você tem criados na conta e você só vai escolher qual que você quer. Você vai abrir um scroll aqui, clicou nele, vai mostrar o seu pixel que você tem salvo e vai clicar aqui, só isso, tá? E depois que você cria o pixel, que você escolhe o pixel, você vai precisar escolher a conversão personalizada, que é aquela que a gente criou da página de obrigado, se a gente estiver fazendo uma campanha de captura, por exemplo. Perfeito, que é no caso essa daqui que a gente está fazendo um teste, é isso mesmo. Isso. Então, como eu não tenho aqui, ele vai ficar dando essa mensagem de erro, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar como se fosse para WhatsApp. Como Messenger, pronto. Não, também vai dar erro. Eu acho que todos que você apertar aí vai dar, porque não tem o pixel. Porque não tem, pronto. Enfim, não vai dar. Não, mas é muito tranquilo, é só escolher, você já vai ter criado o pixel, é só você escolher pelo nome e depois colocar a conversão personalizada que você criou, que já vai dar certo. É isso aí. Aqui a gente, lembra que antes a gente criou os públicos? Agora a gente vai usar os públicos que a gente tinha criado, tá? Então aqui é uma campanha para Quem caiu na página de obrigado. Para a página de obrigado. Beleza. Aí você vai usar qual público? E aí, Cíntia? Está criando uma campanha para mandar um anúncio para quem caiu na página de obrigado. Qual público que você vai usar, Cíntia? Opa, tá bloqueado aqui. Peraí, vamos lá. Acho que ela pegou o jeito, hein? Senti firmeza. Ah, mas tô vendo. Fala aí, chuta. Uai, o público é de quem visitou a página, não. Aê, isso mesmo. Isso aí. Tá pegando, hein? Pior é que eu não tenho esse público aqui também. Eu escolhi uma conta errada para fazer isso. Mas aí é só você escrever o nome dele que ele vai aparecer aí. Só é ter cuidado para escolher o público certo. Toda da criação. Isso, quando você escrever ele, ó, vamos supor que você colocou o nome dele lá, viu o site. Quando você escrever viu o site aqui, ele vai aparecer todos que você criou de viu o site. Começou só você a escrever selecionar aqui, ele vai aparecer. Você que está querendo. Tá, ó. Finge que esse clientes empresários aqui está escrito view page obrigado, tá? 180 dias. O público antes lá. Lembra que a gente criou, tem uma lista de públicos já cadastrados?
agora a gente está utilizando ele. Como a gente quer uma campanha para pessoas que já tiveram na nossa página de obrigado, vai ser um público de pessoas que estiveram na página de obrigado, tá? E ainda dá para dar mais uma segmentada, apesar de não ser muito comum. Você pode fazer assim, ó, eu quero quem caiu na minha página de obrigado e seja mulher e tenha 18 e 25 anos. Dá para você ser mais específico ainda. Aí você vai colocar o público ali e mudar aqui embaixo onde o Klaus está com a setinha. Você pode fazer isso também. Idade, gênero... Mas aí vai de acordo com a necessidade do projeto. Só se você estiver querendo ser muito específico. Mas quanto mais você limita o público, menor ele fica e pode ficar pior ou mais caro também. Isso aí. Mas se for um caso de necessidade, não tem problema. Bom, aqui, pessoal, ele vem como esse posicionamento automático. Essa parte aqui de posicionamento é onde que a gente está mostrando, tá? Eu vou botar aqui em editar posicionamento, que tem alguns que acabam não valendo muito a pena. Por exemplo, já está até meio que programado para os que já não vale a pena. Então aqui, ó, ele vai mostrando do lado como que vai ficar. Tá? Então ele está no feed do Facebook, feed do Instagram, o marketplace do Facebook, feed de vídeos ele não pode por algum motivo. O feed por causa como do eu coloquei o formato. WhatsApp. Oi? Provavelmente é por causa do formato ou do tamanho. Tem alguns que só aceitam vídeos de até 15 segundos. Exatamente. Não, eu acho que nesse caso aqui é o seguinte. Porque eu selecionei o WhatsApp lá, lembra? E aqui ele não mostra, tá? Então, coluna da direita do Facebook. Esse daqui não é bacana ter, tá? Tira, não é recomendado. O explorar do Instagram. Caixa de entrada do Messenger. Os stories, seja do Facebook, do Instagram. Aí você vai selecionando. Para mim não está aparecendo opção, tá? Mas aí vocês vão selecionando aqui. Basicamente só ir passando o mouse e lendo o que está escrito, né, que aí já fala onde que vai mostrar. E do ladinho ele mostra aqui, ó, ele mostra como que vai aparecer. Ele tem um preview aqui, que eu acho que é até novo isso daqui, não tem nenhum mês. Basicamente é isso. Aqui para baixo, aqui otimização e veiculação. Aqui, cadê? Não mexe por enquanto aí ainda não, para quem estiver começando. Vai deixando, não vamos criar complicação. A gente já tem conteúdo demais aqui, para vocês pensarem. Então, beleza, tá? Aí fechou aqui em cima. E agora vamos para o anúncio, então. Que é o que vai aparecer na frente das pessoas lá nas redes sociais. É aqui que a gente coloca o vídeo, ou a foto, o que for, tá? Aí é bem óbvio mesmo, se você quiser uma imagem ou um vídeo, você aperta em imagem ou vídeo. Se quiser um carrossel, você clica em carrossel, manda subir eles aí em enviar. Que aqui tá, vou puxar um. O que eu tenho aqui, deixa eu ver. Você vai subir normal mesmo, só escolher o arquivo, né, que está de acordo com o que você está fazendo e depois selecionar ele aí. Ele vai carregar o vídeo. Aí aqui você vai colocar o texto, tipo, conheça, não, venha participar. Aí tem que usar copy, tá? Eu estou colocando aqui a moda de qualquer jeito, só para a gente ter uma ideia. Da semana do Power BI. Tá? Aqui no título, eu vou colocar semana do Power BI. O ideal é você trabalhar melhor em cima disso, tá, pessoal? Estou colocando de qualquer jeito. Para depois estudar o seu avatar, a sua persona, você vai sabendo as palavras melhores para colocar aqui para atrair melhor o pessoal, tá? E basicamente é isso aqui, tá? É o texto, aí você coloca um texto aqui de umas, sei lá, capricha na copy, de umas, sei lá, 30 palavras, mais, 50 palavras. Tem o link também, né? Verdade, Não faltou estou isso. vendo a opção dele aí.
É porque eu botei o WhatsApp. Deixa eu tirar Ah, esse negócio aqui. coloca, Vai aparecer só como... coloca o site lá mesmo. Provavelmente vai aparecer a opção de link aí mesmo sem o pixel. É só ficar dando mensagem de erro, mas vai aparecer, é verdade. Seleciona a página ali também. Importante falar isso, né? Você tem que selecionar a página e o perfil do Instagram que você quer vincular. Travou tudo aqui, pronto. A página e o Instagram, né? Ambos aqui. Ó. Isso. Quando eles já estão linkados, eles já vão direitinho, tá? Se não aparecer o Instagram aqui é porque não está linkado. Aí você tem que vir aqui e procurar. Mas isso vai ser mais para frente, se vocês tiverem mais de uma conta. E se não tiver configurado a primeira parte da nossa call lá, a preparação inicial, ela também não vai aparecer aí. Tem que estar tudo certinho lá no início. Lá do central de negócio, central da conta de negócio de anúncio. Então aqui, ó, eu botei esse vídeo, subi o vídeo, tá? Aqui do lado direito ele mostra uma prévia em como que vai aparecer em cada um dos lugares no Facebook ou no Instagram. Pessoal, não deixem de ativar a prévia e sempre olha como ela vai aparecer em todos os dispositivos para não dar nenhum erro. Isso aí, é só clicar em Certo? Porque cima às que vezes a ela gente puxa pro sobe o lado. arquivo, não vê a prévia, dá algum bug, algum problema, você vai gastar dinheiro anunciando para uma coisa em branco ou uma tela preta ou algo parecido, entendeu? Vou botar aqui um bem Sempre clica utilizado. ali no azulzinho. Vou botar um bem utilizado aqui, que é... Cadê? O Stories não vai aparecer, mas feed, pronto. Feed do Facebook, é normal. Notícia. Basicamente tem que dar uma conferida aí para ver se está tudo certo. Pode ser que dependendo do formato ele não consiga exibir em determinado posicionamento, né? Por exemplo, às vezes você sobe um vídeo quadrado ele aparece no Instant Articles. Aí pode ser que não funcione e a prévia dá para ver isso direitinho, onde ele está funcionando ou não. É bom para ficar atento aonde que tá. E olha só, você tá vendo? Vou botar o feed aqui do Explorar, para vocês terem uma ideia. Tá vendo? Todo o texto que a gente coloca ali é o texto que vai aparecer aqui embaixo. Tá? Não tem muito mistério isso. E aqui que tá, aqui o pessoal tem que ficar ligado, tá? Colocar o link, o URL do link. Então eu vou colocar aqui para da minha página de obrigado. Eu não lembro qual que é. Deixa eu só responder uma pergunta da Leda. Vai lá. Ela perguntou dicas para não ser bloqueado. Leda, eu sei que o seu caso foi um caso à parte, né? Você provavelmente se confundiu e clicou em alguma coisa lá na configuração de sua conta. Então, eu acredito que não seja nenhum erro, assim, ou alguma coisa que você tentou fazer de errado e foi bloqueada, né? Só de você mandar uma mensagem para o pessoal lá, eu acho que seu problema vai ser resolvido. Mas tem muita queixa do pessoal que tem conta bloqueada, mas basicamente o Sobral fala isso o tempo todo que ele tem oportunidade. É só você seguir as diretrizes da ferramenta e fazer direitinho o que eles estão te pedindo que sua conta não vai ser bloqueada. Né? Por exemplo, em determinados nichos, por exemplo, o nicho black, o pessoal do dropshipping, que sofre muito com isso, é porque eles estão descumprindo alguma regra do Facebook. Por isso que está acontecendo lembra isso que com eu a falei conta ontem dele. lá que eu fui bloqueado? Provavelmente, porque como a gente trabalha aqui com questão de uma ferramenta que pode melhorar a empregabilidade das pessoas, a gente pode ter sido um pouco incisivo na forma de uma copy muito agressiva. Então, quando você mexe com... Pessoal, eu vou mandar o link ali depois das diretrizes da política do Facebook. Lê aquilo lá, vale a pena. Muito importante ler, muito importante ler. Importante. Ele explica direitinho o que você pode, o que você não pode fazer. Por exemplo, nas áreas de nutrição, na área médica, na área do direito, tem várias restrições que você não pode fazer. Na área de emagrecimento, você nunca pode fazer um anúncio perca 6 quilos em 3 semanas ou alguma coisa assim, que você com certeza vai ser bloqueado. É certo. Então, Né? lê lá. A parte de emprego, eu acho que tem alguma coisa assim também. Tem algumas regrinhas lá de
como você pode colocar isso. E uma dica que eu dou também é, sempre que tiver com alguma dúvida ou a conta for bloqueada, entrar em contato com a central de ajuda lá. Quem já estiver anunciando, gastado algum dinheiro, vai ter acesso, né, para falar diretamente com eles no chat. E eu sempre que tenho algum problema, eu entro com um discurso assim, ó, aconteceu uma, desculpa a palavra, aconteceu uma merda e eu tô aqui para entender o que aconteceu e corrigir. Eles sempre ajudam, cara. Só se demonstrar interessado, que está querendo corrigir o problema e está querendo fazer certo, que eles vão te ajudar com certeza. Exatamente. Fala que, ó, eu fiz isso, não estou entendendo por que isso aconteceu. Você pode me ajudar, por favor, e tal. Sempre vai nessa linha de você estar querendo entender e não e principalmente, eu quero entender para não repetir para que não isso aconteça novamente, né? Exatamente. Vai sempre por essa linha aí. Eles adoram esse discurso, ainda mais se for sincero, né? Geralmente porque a gente não faz ninguém quer ser bloqueado, né, cara? Mas tem o pessoal do Nicho Black, o pessoal do Drop lá, que eles acabam tendo que falar isso também. Mas acho que no nosso caso, assim, que faz lançamento, acho que é só falar a verdade mesmo e... Eles são muito mais agressivos. Isso. Bom, então aqui eu tenho o URL, aí tem o esqueminha do UTM, né? Bom, cadê? Vou botar aqui. Ô, Leda, qualquer dúvida que você tiver também, uma coisa mais específica, assim, por exemplo, a diretriz do meu nicho. Vamos supor que amanhã, a gente está falando de emprego aqui, né? Vamos supor que amanhã você muda de nicho. É só você entrar lá e escrever Central de Ajuda no Facebook e escrever o que você está precisando, que sempre tem um artigo lá falando o que você tem que fazer ou como. Às vezes fica até um pouco difícil de te ajudar, né? Por exemplo, eu nunca passei por problema de ter a conta bloqueada. Por isso que eu não posso te falar tão a fundo assim como não ter a conta bloqueada. Mas basicamente, se você seguir as regras, você já vai estar bem adiantado. Isso aí. Tá travando aqui meu Facebook. O Facebook tem esse negocinho, tá? O Facebook sempre dá umas travadas, cara. É muito ele já pesado o demora. site. Ele já demora em alguns menus que você mexe. Quando você está gravando a tela e Aí, mexendo, fica bem complicado. Sobral sofre muito com isso. bom, então, aí olha só, como é que a gente está fazendo uma campanha da semana do Power BI, né? Ó, travou de novo. Tá? Veio. Não, travou. Que droga. Eu achei que essa prévia tá ativa aqui.